Amém, glórias a Deus. É bom louvar ao Senhor, cantar louvores ao seu nome, porque esse momento de louvor e adoração é aquele momento em que o nosso coração tem a oportunidade de se quebrantar diante de Deus para que possa receber a palavra. Quando durante o louvor nós ficamos perdidos, com certeza nós vamos ficar perdidos também durante a palavra. Mas quando nós adoramos ao Senhor, o nosso Deus, quando nós cantamos louvores ao Senhor, nosso Deus, nós permitimos que o Espírito Santo de Deus mova o nosso coração para que nós possamos receber essa palavra, que não é a palavra do pastor, né? Que é a palavra que Deus tem colocado para você nesta noite. Porque eu sempre comento com os irmãos daquela minha experiência, né? Depois de ter pregado, cheguei lá na porta, uma irmã me procurou: pastor, olha, muito obrigado, a palavra rolou muito comigo, foi para mim hoje, principalmente quando o senhor disse isso, isso e isso. Eu falei: bom, eu não me lembro de ter dito isso, né? Mas se o Espírito Santo de Deus falou isso ao seu coração, é porque realmente é de Deus, né? Porque nós ouvimos não a voz do homem, mas nós ouvimos a voz de Deus, aquilo que Deus quer falar ao nosso coração. E para hoje, amados irmãos, eu quero meditar em João, capítulo de número 2, meditar com os irmãos João, capítulo de número 2, do verso 1 ao verso de número 12. Assim como você está, acompanhe a leitura da palavra do Senhor, o nosso Deus. Talvez fujamos um pouquinho daquilo que você tradicionalmente ouve nesse texto, nessa noite. Mas eu quero que você preste bastante atenção, porque Deus colocou para nós meditarmos desta forma nesta noite. Evangelho de João, capítulo 2. Diz assim: no terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também foram convidados. Versículo 3. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus lhe disse: mulher, em que essa tua preocupação tem a ver comigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serviçais: veja o que for que eles vos pedir, fazei-o. Estavam ali 6 jarros de pedra que os judeus usavam para purificações, e cada um levava 2 ou 3 metretas. Jesus disse aos serviçais: enchei os jarros com água. E os encheram até a borda. Então lhes disse: tirai agora um pouco e levai ao mestre-sala. E eles assim o fizeram. Quando o mestre-sala provou a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, embora o soubessem os serviçais que tiraram a água, chamou o noivo e lhe disse: todo homem serve primeiro o bom vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Tu, entretanto, guardaste o bom vinho até agora. Com esse deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu ele para Cafarnaum com a sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Obrigado, Deus, pela tua palavra. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. As bodas de Caná e os ensinamentos de Jesus. João relata, amados irmãos, o início do ministério de Jesus por volta de 29, 30 anos, né? Ali em Caná da Galileia, numa festa de casamento, onde ocorre o seu primeiro milagre. Eu quero destacar nesta noite, amados irmãos, que João aborda o início do ministério de Jesus e a diferença que a presença de Cristo faz onde ele está. Aquela festa de casamento certamente, né, não teria continuidade se Jesus ali não estivesse. Aquela festa de casamento só prosseguiu por causa da interferência de Jesus ali naquele momento. Quando Jesus está presente, há alegria perene e vida abundante. Vamos conversar um pouquinho aqui, uma perguntinha para você responderem no seu coração. Não precisa levantar a mão para respondê-la, né? Você conhece Jesus na razão ou na vida? Você conhece Jesus na letra
ou na vida. Jó disse que ele conhecia Deus, aquele Deus que ele orava, aquele Deus que ele intercedia pelos seus filhos, mas depois de uma experiência que ele passou, ele disse que ele passou a conhecer a Deus de andar com ele, né? De ter Deus ali do seu lado. Conta-se uma história de uma garotinha pobre, de uma região também bastante pobre, e ela ficou doente bem próximo do Natal, e ela passou aquele Natal no hospital. Durante esse período, né, no dia de Natal, tinha uma pessoa sentada no leito do lado dela, e foi um grupo de uma igreja visitar aquela pessoa que ali estava. E ela ouviu os louvores que entoaram ali ao lado da cama daquela pessoa que ali estava, mas ela também foi agraciada porque vieram até ela também e falaram a respeito de Jesus, e contaram sobre a festa de Natal, e contaram sobre o motivo que Jesus tinha vindo visitar a terra. E ela abriu o seu coração e recebeu Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida, e ficou toda feliz. Mais tarde, depois que todos foram embora, né, veio o silêncio, aquele silêncio do hospital, onde, né, aparecem os carrinhos só, e os enfermeiros para lá e para cá, né? Entrou uma enfermeira no quarto em que ela estava, e ela disse para a enfermeira: eu estou muito feliz aqui. Eu sei que vou voltar para minha casa quando eu estiver boa, mas uma coisa eu tenho certeza: Jesus vai comigo. E falou para ela assim: não é maravilhoso, né, que ele tenha nascido? Não é maravilhoso que ele tenha vindo para nos salvar? Eu o conheci, que coisa boa. A enfermeira disse: sim, é muito bom, né? Essa é uma história bem antiga. Ah, pensou a menina, né? Então você já ouviu falar de Jesus? Estranho, não me parece que você tenha conhecido a Jesus. Por quê? Perguntou a enfermeira. Ah, tipo assim, né? Você parece que, com muitas pessoas que vivem mal-humoradas, tristes, respondeu a menina. Sabe, eu pensei que você, sabendo que ele veio para nos salvar e nos levar para o céu, você ficasse feliz para sempre, mas você não demonstra essa alegria, afirmou a menina. Quantos de nós, amados irmãos, comunicamos, né, com gestos e palavras que conhecemos o Salvador? A palavra do Senhor nosso Deus, Salmo 16:11 diz assim, né, que na presença do Senhor há plenitude de alegria, delícias perpetuamente, né? É por isso que a menina pensava daquele jeito. Quanto de nós realmente experimentamos o fato de que Jesus veio para nos dar vida, e vida em abundância? Quanto nós vivemos abundantemente a vida em Cristo Jesus, né? Quantos de nós, né, podem recitar o Salmo de número 128, verso 1, né? Bem-aventurado, feliz é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Glórias a Deus por isso. A julgar, amados irmãos, como vivem muitas pessoas que se dizem cristãos, não dá para dizer que elas sejam cristãos, como aconteceu com aquela enfermeira que entrou ali dentro daquele quarto, diante daquela menina. Por que motivo será que isso acontece, né? É que os prazeres, amados irmãos, muitas vezes estão nas coisas deste mundo. A satisfação estão nas coisas deste mundo. As razões para a alegria é nas coisas deste mundo. Os motivos, né, de suas gargalhadas estão nos prazeres desta vida e nas piadas desta vida. Os alvos de suas realizações são pessoais, né? A motivação pelo qual eles buscam, como eles gastam o seu dinheiro, né, não é de um cristão autêntico, pois investe apenas na sua vida para si mesmo, esperando o retorno daquilo que é o seu investimento. E é por esse motivo que para muitos cristãos, amados irmãos, tem faltado a alegria, pois não sentem prazer em Jesus, não tem paixão pela igreja, não tem paixão pelo evangelho, pouco frequenta a igreja. O investimento que ele faz no reino de Deus
é pífio, é ínfimo. E ainda quando precisa, se justifica, não é o porquê está fazendo dessa forma. Seus dons e ministérios não servem ao Senhor, porque eles usam para eles mesmos e para agradar pessoas, e não para servir ao Senhor nosso Deus. A julgar, amados irmãos, pelo mau humor espiritual, né, de muitos crentes, pela falta de comunhão com a palavra, o desejo de orar, né, de estar em comunhão com o Senhor, aquela garotinha tem razão, né? Porque se a palavra do Senhor nosso Deus é tudo isso que ela diz ser, e se nós recebemos Jesus como nosso único Salvador, e se Jesus habita conosco, certamente a nossa vida é uma vida diferente. Como está a sua vida? Como você está vivendo? Quando alguém olha para você, na sua casa, no seu trabalho, no seu dia a dia, as pessoas olham e veem em você alguém que, né, exala o perfume de Cristo, alguém que manifesta a glória, a graça, o amor, a misericórdia de Deus, a alegria que está em Cristo Jesus. Como nós cantamos o primeiro cântico hoje, louvor, qual foi, Ana? Oi? A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. Examine aí as suas alegrias, né? Avalie o seu humor espiritual, né? Sua paciência, né? Você realmente conhece Jesus? Você realmente recebeu Jesus? Você realmente tem a sua esperança na vida eterna? O Evangelho tem sido esse Evangelho de alegria? O Evangelho de João, amados irmãos, retrata muito bem isso. João apresenta o seu Evangelho como uma fonte de vida, vida eterna, né? Vida abundante, né? Vida plena. João 20:31. A palavra vida aparece 50 vezes no Evangelho de João, porque ele quer falar a respeito exatamente de quem é Jesus, que Jesus é vida. João é o Evangelho da vida, e ele descreve, né, que o viver em Cristo é viver em qualidade de vida, né? E hoje nós falamos muito a respeito de qualidade de vida, né? Todos querem ter vida de qualidade, né? A própria Bíblia, né, orienta a nós que vivamos com qualidade de vida, que você tenha qualidade de vida. Paulo, lá em 1 Timóteo 2, de 1 a 3, recomendo que sejam feitas petições, orações, intercessões e ação de graças em favor de todos, em favor dos reis e todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida pacífica e tranquila. Isto é bom e agrada a Deus. Então viver bem, né, é algo que agrada, exalta, glorifica o Senhor nosso Deus. E nós devemos orar para que aqueles que estão à frente, as autoridades, né, administrem bem, para que o povo se alegre. E é por isso que o Senhor diz na sua palavra, que quando o justo governa, o povo se alegra, mas quando o mal governa, o povo padece. Temos que viver esta vida que nós podemos dizer, olha, vale a pena ser vivida. Eu quero viver mais um dia amanhã para espalhar essa alegria. Deus deseja que você viva assim. Mas Deus deseja que você tenha alegria, e você pode ter alegria se você estiver em Cristo Jesus. Porque se você estiver ligado a Cristo Jesus, você terá sempre alegria. Mas se você estiver mais ligado ao mundo e às coisas deste mundo do que a Jesus, Tiago nos diz que a amizade com o mundo é inimizade com Deus. Então você precisa estar sempre na videira que é Cristo Jesus. Porque há um vazio dentro de você. Há um vazio dentro do homem. O homem aqui, não leve pelo lado, né? Há um vazio dentro do ser humano, que é do tamanho de Deus. Esse vazio que tem dentro da pessoa é do tamanho de Deus. Então você vai encontrar muitas pessoas vazias, quase vazias, porque está faltando algo que só Jesus pode preencher. Só Jesus pode dar. Isso você pode dizer para qualquer pessoa, porque quem diz isto é o Evangelho de Cristo Jesus. Quando você encontrar alguém triste, diz, você está precisando de alguma coisa, você precisa de Jesus. É só Jesus. Porque se você encontrar um cristão, se ele estiver doente,
Ele está alegre, ele está feliz porque ele sabe que Jesus está com ele. Se você encontrar ele com problemas, ele está alegre porque ele sabe que Jesus caminha com ele. Se ele estiver passando por tempestade, ele está feliz porque ele sabe que Jesus está nessa tempestade com ele. E o nosso objetivo, amados irmãos, na nossa meditação nessa noite, lembrando que esse é o primeiro milagre de Jesus. Jesus, né, foi fazer esse milagre aos 30 anos. Antes disso não teve milagre de Jesus. Então, se alguém falar alguma coisa, não creia. E o nosso objetivo é ver a manifestação da glória de Deus nesse episódio, né? Para que vidas sejam resgatadas, para que você seja alimentado pela palavra do Senhor, para que Jesus esteja presente aí na sua vida e você sinta a presença de Cristo Jesus e você possa realmente viver uma vida que vale a pena ser vivida. Observe o texto lá, João 2,11. Esse sinal em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus fez. Com isso, ele manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Saímos daqui cantando as maravilhas do Senhor, aquilo que Deus tem feito. Nosso objetivo nessa noite é aprender sobre o conjunto de condições que contribuem realmente para uma vida feliz, para uma vida alegre em Cristo Jesus. E eu quero destacar 3 ensinamentos de Jesus para uma vida alegre, para uma vida de qualidade. O primeiro ensinamento é ter uma vida autêntica, né? Ter uma vida autêntica. Uma coisa, amados irmãos, que escravizam muitas pessoas é o temor aos homens, o medo dos homens, né? Por isso que nós aprendemos que devemos trazer as crianças para servir ao Senhor, para estar na casa do Senhor, porque logo cedo eles aprendem a perder o medo dos homens. Crianças são ensinadas na igreja, elas vêm à frente, elas falam sem medo, sem receio, sem temor nenhum, elas sabem olhar no olho das pessoas. E isso ela aprende na igreja desde pequeno. Você pede para alguém vir à frente, a pessoa... Por quê? É o temor aos homens, né? Quem nunca viu uma pessoa paralisada diante de uma opinião contrária ou por causa de uma crítica, né? Você se assusta. Quem nunca ficou sem dizer a verdade em amor, né? Com medo de perder o amigo. Você sabia que ele estava errado, você viu que ele estava no caminho do erro, mas você não falou porque você ficou com medo que ele fosse ofendido, que ele ficasse ofendido com o que você viesse a dizer a ele. Quem não deixou de pregar o evangelho, mesmo sabendo que deveria pregar o evangelho para louvar e glorificar o nome do Senhor nosso Deus, mas com medo dos homens você não pregou o evangelho, não falou de Jesus para essa pessoa. Todos nós sofremos com esse temor dos homens, uns mais, outros menos. É claro que quando nós vamos pregar a palavra, né, nós temos dupla responsabilidade. Estamos diante dos homens e estamos diante de Deus. Então pregar a palavra é muita responsabilidade, não? E o que nos atrapalha, amados irmãos, é que a tirania da aparência, né, do ter e do ser, né, literalmente tem destruído a vida de muita gente, porque ficam tão somente no buscar o ter e o ser. Mas quem consegue, né, cortar, né, pela raiz esse mal, vive realmente bem e pode desfrutar de uma qualidade de vida. Como? Nós aprendemos isso com Jesus, né? Observe Jesus aqui, né? Ele tinha uma vida autêntica e ele não ficou preocupado, né, com a sua mãe em relação aos seus sentimentos, mas ele disse para ela: mulher, que tenho eu contigo? Não é chegada a minha hora. João 2, 13 e 4. Durante a festa, o vinho acabou e a sua mãe, a mãe de Jesus, lhe disse: eles não têm vinho. Mulher, isso não me diz respeito. Que tenho eu contigo? Respondeu Jesus: a minha hora não chegou. Você olhando para esse texto, que Jesus foi grosseiro com a mãe dele, né? Como que Jesus poderia falar dessa forma com a mãe dele? Não, Jesus não foi grosseiro e nem poderia ser, porque afinal de contas ele não tinha pecado.
Jesus não pecou em momento algum. E se ele tivesse sido grosseiro, ele teria pecado. O que Jesus estava aqui, amados irmãos, ensinando é que a filiação com o Pai Celestial, que estava acima da filiação terrena. E é por isso que os discípulos disseram: importa obedecer a Deus do que os homens. Ele foi obediente ao Pai acima de todas as coisas. A sua obediência foi primeiramente a Deus, porque era ao Pai que ele tinha que prestar contas. Ele diz: olha, a minha vontade é fazer a vontade do Pai. Jesus tinha obedecido a sua mãe terrena até então. Até então ele tinha obedecido. Tinha sido um filho maravilhoso. O que é que nós temos aqui? Na verdade, amados irmãos, parece-nos que as palavras de Jesus foram ditas assim, intencionalmente, com maldade, mas não foi isso. Ele era bondoso, amável para com a sua mãe, mas tinha uma coisa: fidelidade a Deus, fidelidade ao Pai. Está acima de afeições humanas. Jesus não está sendo indelicado com a sua mãe quando ele diz, mulher, que tenho eu contigo? Não é chegada ainda a minha hora. Porque Jesus vai se referir a Maria novamente como mulher, lá em João 19, 26, 27. Quando ele está na cruz, ele olha para o discípulo João e diz: olha, mulher, eis aí o teu filho, filho, eis aí a tua mãe. Maria precisava entender, para que ela não buscasse o lugar que ela tem hoje na vida de muitas pessoas e no coração de muitas pessoas, onde ela é adorada, onde ela é reverenciada, onde ainda pedem algo para ela. Esse texto está dizendo exatamente isso. Mulher, agora você é tão somente a minha mãe. Mulher, a partir de agora, a minha obediência é tão somente ao Pai. Ele sentiu a necessidade de deixar claro para a sua mãe que agora ele ia obedecer tão somente ao Pai. João 5, 17 a 20, ele diz assim: Jesus, porém, disse: meu Pai sempre trabalha e eu também. Jesus respondeu: eu lhes digo a verdade, o Filho do Homem pode fazer coisa alguma por sua própria conta. O Filho do Homem não pode fazer coisa alguma por sua própria conta. Ele faz apenas o que o Pai vê o Pai fazer. Aquilo que o Pai fizer, o Filho também faz, pois o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz. João 8, 28 a 30. Quando vocês me levantarem, entenderão que eu sou o Filho do Homem. Não faço coisa alguma por minha própria conta, digo apenas o que o Pai me ensinou, e aquele que me enviou está comigo. Ele não me mandou, pois ele não me abandonou, pois sempre faço o que lhe agrada. Muitos que ouviram dizer essas coisas creram nele. Jesus estava dizendo para seus discípulos que ele estava ali para fazer a vontade do Pai, que ele estava ali para submeter a vontade do Pai. Então não era momento que ele poderia atender à vontade da sua mãe, porque agora ele estava tão somente para cumprir a vontade do Pai. Os milagres de Jesus, amados irmãos, não estavam mais à disposição de ninguém, senão somente do Pai. O Filho sempre esteve, inteiramente sob o domínio do Pai Celestial. Ele e o Pai são um. Ele e o Pai têm uma mesma vontade. Jesus estava iniciando seu ministério público, portanto ele estava indicando a Maria que ele iniciar, e a partir daquele momento a sua obediência era tão somente ao Pai. A única autoridade da sua vida era o Pai. A partir daquele momento seria a autoridade do Pai Celestial.
Assim, amados irmãos, Maria não devia presumir qualquer ingerência sobre ele ou o direito de dizer algo sobre o seu ministério, como ele deveria agir ou corrigi-lo. Ela deveria se submeter e permitir, dali em diante, que o Filho se tornasse na sua vida também o seu único e suficiente Salvador. Claro, Jesus nunca deixou de ter esse sentimento pela sua mãe, como nós vemos lá na cruz do Calvário, ele falou a respeito desse sentimento. Mas ele deixou claro que a partir daquele momento, ele devia obediência tão somente ao Pai. Qualidade de vida, amados irmãos, portanto, começa quando nós aprendemos a ser autênticos, cristãos autênticos, né? Falando a verdade, compreendendo a palavra, falando a palavra, vivendo a palavra. Se você tem um relacionamento com alguém que te afasta de Cristo, se afaste desse relacionamento. Porque você precisa de relacionamentos que lhe aproxime de Cristo, que lhe aproxime de Jesus. Você precisa ser autêntico, um cristão autêntico. É necessário priorizar relacionamentos. Primeiro, com Deus. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Aqueles que têm pais crentes, glórias a Deus. A palavra do Senhor nosso Deus, filhos, sede obedientes aos seus pais. Mas aqueles que não têm pais crentes, precisam ser obedientes aos seus pais, mas sabendo uma coisa, que se for necessário, ele vai ter que confrontar o seu pai com a palavra de Deus. E vai ter que dizer, mas pai, a palavra de Deus diz isto. Isso, amados irmãos, é a liberdade que nós temos em Cristo Jesus para viver uma vida autêntica, falando de Jesus. Dentro de casa, dentro do lar, na família, a mesma coisa. O esposo precisa ser autêntico com a esposa precisa ser autêntico com o esposo. A decisão precisa ser tomada dentro de casa, como Josué, lá em 24:15, que ele diz, olha, eu e minha casa, nós vamos servir ao Senhor. Ponto final. Importa obedecer a Deus do que aos homens. A vontade de Deus tem que prevalecer em nós. Eu sei que você tem os seus desejos, você tem os seus gostos, você tem as suas intenções, né? Você tem as suas vontades. Mas a nossa vontade primeira tem que ser em Cristo Jesus. Em segundo lugar, o segundo ensinamento, amados irmãos, é que só Jesus pode mudar essa realidade. Isso é mais fácil de nós tratarmos, né? Além da autenticidade, nós precisamos compreender que só Jesus pode mudar algo que nós queremos e precisamos que seja mudado para que tenha continuidade. Se você quiser ter uma vida boa, abençoada, autêntica, convide Jesus para estar com você. Foi o que eles fizeram. Esse casamento só teve continuidade porque Jesus estava ali. E o nosso texto, amados irmãos, apresenta 3 impedimentos, né, para a felicidade no casamento. Primeiro, temor aos homens. Quando nós falamos sobre casamento, sempre lembrando, né, daquele ensinamento, a mulher foi tirada da costela. Ela não é menor dentro de casa, não. Ela e o homem são iguais. E foram colocados juntos. Um para ajudar o outro. Um para estar ao lado do outro. Um para aconselhar o outro. Não existe aquele que grita mais alto, não. O único que grita mais alto é aquele que diz, tá bom amor, já estou indo. Já lavei a louça. Ele pode gritar mais alto nessas horas, só nessas horas. Porque no mais, a conversa é de esposo para esposa, pé de igualdade. Os dois estão juntos e são uma só carne. É isso que Jesus nos ensina quando ele exorta a Maria. Ele não tem medo que ela fique triste. Ele não tem medo dos sentimentos dela, porque ela precisava ser confrontada como mulher e ela tinha que entender que o papel dela era tão somente um papel de mãe. Mas é necessário que se compreenda que estão juntos e diante de Deus, né? Para compreendermos cada um o seu papel, o papel da esposa e o papel do esposo. Em segundo lugar, amados irmãos, os recursos humanos.
Os noivos prepararam aquela festa, os pais prepararam aquela festa, e certamente eles prepararam algo muito grande, né? Muito bonito, né? Trabalharam, investiram e sonharam, né? Vai ser uma festa maravilhosa, vai ser uma festa de arromba. Mas o que aconteceu? O vinho acabou. E o vinho era a alegria da festa. E se acabou o vinho, acabou a festa. Também, na vida é assim. Muitas vezes acaba a alegria da festa. Às vezes acaba o vinho do casamento, né? E quando as coisas não estão bem, é necessário sentar, olhar um no olho do outro, né? Conversar e chamar Jesus e dizer: Jesus, toma conta aqui. Jesus, cuida aqui. E nós precisamos viver dessa forma, amados irmãos. Porque os recursos humanos, eles acabam. Até em alguns casamentos, né? É até que a economia, né? Até que o dinheiro nos separe. Porque os dois, ao invés de trabalhar, né? Os dois terem o mesmo direito dentro do lar, os dois terem o mesmo direito nas finanças dentro de casa. Ou é o homem ou é a mulher que manda mais. Não tem, é dos dois. Senão, os recursos humanos levam o casamento à falência. E em terceiro lugar, amados irmãos, é a religião sem Cristo. A religião vazia, sem compromisso, sem fé. Porque isso só pode ir bem se nós estivermos com Cristo e chamá-lo para viver conosco, e chamá-lo para estar conosco, e chamá-lo para resolver também os nossos problemas. As pessoas estão sempre procurando uma receita para a felicidade, mas só tem uma. Só tem uma receita para viver bem sobre a face da terra. É ter Jesus e andar com Jesus. Pesquisas dizem que nós temos, né, uma boa quantidade de evangélico, né, aqui no Brasil, né? Mas pela maneira como caminha a política, pela maneira como caminha a nossa nação, eu tenho dúvidas se nós temos realmente evangélicos autênticos. Ou se são esses religiosos apenas, né? Ou são aqueles que gostam de fazer trocas com Deus. Senhor, eu vou te dar, mas o Senhor me dá. É por isso que a menina olhou para a enfermeira e falou: você conhece Jesus mesmo? Parece que você não conhece Jesus. Olha como o mundo nos trata. Versículo de número 6 e versículo ao 9. Ali haviam perto de 6 potes de pedra usados para purificação cerimonial. Cada um deles tinha capacidade de 80 a 120 litros. Jesus disse aos empregados: encham os potes de água. Quando os potes estavam cheios, disse: agora tire um pouco e leve ao mestre de cerimônias. Os empregados seguiram as instruções e o mestre das cerimônias provou água transformada em vinho sem conhecer sua procedência. O mundo é terrível. O mundo faz isso aqui. Como o mestre Sala falou que é o costume nas festas. Primeiro você dá o vinho bom. Depois, está todo mundo bêbado mesmo? Então serve o que você tiver de pior, né? É assim que o mundo faz. Principalmente com jovens e adolescentes, né? Olha que bonito, olha que agradável, olha que saudável. Mas é só para enganar. Lá no fundo, o que tem é terrível. No final, é horrível. E pode ter certeza, é assim que o inimigo faz. E tem feito. Primeiro, embriaga com as coisas deste mundo, a riqueza deste mundo, as belezas deste mundo. Depois que você já está atraído por isso, aí ele mostra quem realmente ele é. Até tem aquela ilustraçãozinha, né? Da pessoa que foi lá para o céu, chegou lá no céu, ficou um pouquinho lá no céu, falou: você pode conhecer o inferno. Aí foi lá conhecer o inferno. Chegou lá no inferno, tinha uma festa tremenda lá no inferno. Aí ele voltou lá para o céu para dizer para São Pedro que ele ia ficar no inferno. Mas foi você que escolheu, então pode ir. Aí quando chegou lá, estava uma podridão, um fedor horrível lá no inferno. Aí ele procurou o diabo, falou: ô diabo, eu vim aqui, estava uma festa tremenda aqui, é que nós estamos em campanha para alcançar algumas pessoas mesmo. Então toma cuidado. O mundo quer enganar.
Mas com Jesus é diferente. Quando Jesus está presente é diferente. Acabou o vinho bom deles, acabou o vinho ruim deles. Aí Jesus transformou aquela água em vinho e era melhor até do que o primeiro vinho. Quando Jesus está presente, sempre é melhor. Amanhã vai ser melhor do que hoje. Né, Betty? Amanhã vai ser melhor do que hoje. E depois de amanhã vai ser melhor do que o dia de amanhã. Porque Deus faz novas todas as coisas. E esse milagre que Jesus fez, amados irmãos, olhando para esse milagre, o que ele revela para nós? Eu estou concluindo aqui. Esse milagre revelou soberania de Deus. Porque Jesus disse para Maria: Maria, não é chegada a minha hora. Mas logo depois ele fez o milagre porque era chegada a hora da vontade de Deus. Você consegue entender quando é a vontade de Deus na sua vida? Isso é importante, hein? Revelou também graça e misericórdia, né? Porque foi um socorro tremendo ali para os noivos que viam aquela festa acabando, né? Estavam ali apavorados, mas Jesus transforma a água em vinho. Assim Jesus fez porque você estava indo para o inferno, mas Ele manifestou a sua graça e te alcançou com a sua graça, com o seu amor. E pagou todos os seus pecados lá na cruz do Calvário, escreveu o seu nome lá no livro da vida, para que você possa ter vida, vida eterna. Graça e misericórdia. E poder e generosidade, né? Porque Ele fez um milagre com poder transformar a água em vinho, né? E não foi pouco não, foi em torno de 700 litros, né? No total. Se eles já tinham bebido bastante, agora tinha mais 700 litros de vinho para eles beberem. E a glória de Deus também ali manifestou a fé aos corações dos discípulos e eles creram. Eu quero concluir aqui então. Primeiro, nós falamos sobre autenticidade. Autenticidade de Jesus diante de Maria, reconhecendo como mãe, mas dizendo: olha, agora é a vontade do Pai que prevalece. O poder de Deus em Cristo Jesus se manifestando, realizando aquele milagre e dando continuidade à alegria daquela festa. Em terceiro lugar, a manifestação da glória de Deus que levou os discípulos a crerem nele. Ah, você precisa desses três ensinamentos para a sua vida. Porque, amados, tudo nesta vida é muito passageiro, perecível. O mundo traz falsidade, engano, as riquezas desta vida. Você não vai levar nada deste mundo. Ande você com roupa de marca ou roupa sem marca. Tenha você um carro bom, tenha você um carro médio ou um carro inferior. Você vai para o mesmo lugar, frequenta os mesmos lugares. E quando o rico morrer, ele vai deixar tudo aqui. E quando o pobre morrer, ele deixa tudo aqui também. Por isso, não se deixe enganar por aquilo que o mundo lhe apresenta. Como o mestre Sala falou, primeiro vem uma coisa boa, aí depois vem coisa ruim, e você entra nela do mesmo jeito. Toma cuidado com os enganos desta vida, porque é tudo muito passageiro. Você já pensou na situação em que você se encontra hoje? Se o vinho da sua festa acabar, se a alegria e o sorriso do seu rosto for embora, se você olhar para o lado e ver que os potes da sua religiosidade estão vazios, porque você tem uma igreja onde você frequenta, você tem irmãos que você sabe que estão frequentando e lendo a Bíblia, e você até tem a Bíblia lá dentro da sua casa, mas são como aqueles potes vazios. Você não consegue tirar nada da palavra para a sua vida. Você não consegue compreender nada da palavra de Deus para a sua vida.
Abra seus olhos, veja o milagre de Cristo Jesus. Veja os milagres de Cristo Jesus, né? Contemple a glória de Deus e se renda aos seus pés. Entregue sua vida a Jesus. Se você já entregou sua vida a Jesus, glórias a Deus por isso. Mas se você não entregou, entregue a sua vida para Jesus hoje. Convide Jesus para estar na sua casa, enquanto ainda tem festa, porque a hora que a festa acabar, só Ele pode dar continuidade na festa da vida. Só Ele vai poder te dar alegria. Quando lhe for tirado o melhor dessa vida, o melhor que você acha, quando lhe tirar o melhor dessa vida, só Ele vai poder preencher esse lugar na sua vida. Se o melhor da sua vida forem seus filhos, se o melhor da sua vida for o seu esposo, se o melhor da sua vida for a sua esposa, se o melhor da sua vida for os seus bens, se o melhor da sua vida for a sua casa, o seu carro, quando lhe tirarem essas coisas, só Jesus vai poder te consolar, te confortar e te abençoar e abrir o caminho e mostrar um caminho de alegria e de paz para o seu coração. Entregue sua vida a Jesus. Sem Jesus, você se consome tentando ser o Deus da sua própria vida, tentando resolver os seus próprios problemas com as suas próprias orações, com as suas próprias forças. Sem Jesus, você se desgasta correndo de um lado para o outro a fim de ter e manter as coisas, quando você não pode manter nada. É Deus que é o Criador e é o sustentador de todas as coisas. Não adianta, vai tudo embora mesmo. Só Jesus pode segurar essas pontas para você. Só Jesus pode fechar o seu saquetel furado. Só Jesus pode lhe dar saúde. Só Jesus pode lhe trazer paz ao coração. Sem Jesus, você se engana por um tempo. O melhor vinho que a vida te dá é o pecado. E ele vem primeiro, com uma aparência muito bonita, mas no final é morte. Sem Jesus, você até segue tendo potes na vida, mas potes que não purificam mais. Convide Jesus para estar no seu casamento. Convide Jesus para estar na sua vida. Convide Jesus para ir na escola com você. Convide Jesus para o seu trabalho. Convide Jesus para a sua empresa. Convide Jesus em todos os momentos, para todas as coisas na sua vida. Receba-o como Salvador. Faça dele Senhor da sua vida. Diga a Ele que o seu vinho acabou e que os potes da religião estão vazios e só Ele pode preencher a sua vida. Receba-o com fé e obtenha o poder do Filho de Deus na sua vida. Receba-o com esperança e seja autêntico e viva para a glória e louvor do nome do Senhor nosso Deus. Receba com amor e olhe para Ele como sendo a fonte da vida, o poder transformador para a sua vida, para a sua família, para o seu trabalho, para o seu emprego, para a sua empresa, no tudo. Receba-o com fé e obtenha o poder do Filho de Deus na sua vida. Nele, a plenitude de alegria perpetuamente. Salmo 16:11. Com Ele é que nós experimentamos a vida em abundância. João 10:10. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Mas não se lembra da primeira parte do versículo que ele diz: olha, o inimigo veio para matar, roubar e destruir. O diabo veio para fazer isso, então tome cuidado. E ele está de olho em você. Mas Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Nele é que a nossa alegria se completa, amados irmãos. João 15:11. Nele a vida é eterna. João 17:3. Não sei como você está vivendo hoje, mas eu quero convidar você a deixar tudo e vir para Jesus. Feche teus olhos. Eu não sei qual é o seu sonho, qual é o seu grande empreendimento nesta vida. Eu não sei o que você está vivendo a nível de família. Mas eu quero dizer para você que nós temos olhado para esta palavra do Senhor e compreendido que só Jesus pode mudar a realidade da sua vida.
E hoje é a sua grande oportunidade. Hoje é o seu grande dia de viver realmente uma vida onde existe paz, alegria, perenemente. Onde você realmente sorri, não com aquele sorriso amarelo, mas aquele sorriso da alma. Porque a palavra diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. A palavra diz que você é templo do Espírito Santo. A palavra diz que você é o bom perfume de Cristo. E você exala Cristo pelos seus poros, pelos seus olhos, pelos seus lábios, pela sua respiração. Glorifique a Deus na sua vida. Convide-o para viver com você. Convide para estar com você. Arrependa-se dos seus pecados. Diga: Senhor, eu quero tirar o meu coração das coisas nos quais Ele está colocado e que eu sou escravo dessas coisas. Eu preciso de liberdade e de alegria. Eu preciso de paz. E você receberá a paz de Cristo Jesus. Ó Deus Todo-Poderoso, em nome e por amor do Seu Filho Jesus Cristo. Se temos andado longe, Senhor, aproxima-nos, Senhor, de Ti. Se temos andado longe, Senhor, traze-nos para perto novamente, Pai. Não queremos, ó Deus, ter uma vida, Senhor, meu Deus, de religiosidade, Senhor. Não queremos, ó Deus, ter uma vida de aparência, Senhor. Não queremos, ó Deus, ter uma vida de faz de conta, mas queremos ter, ó Deus, uma vida mergulhada no Senhor, Pai. Uma vida, Senhor, meu Deus, alimentada pelo Senhor, Pai. Uma vida, Senhor, meu Deus, abençoada pelo Senhor, Pai. Uma vida mantida pelo Senhor, Pai. Uma vida regada pelo Senhor, Pai. Uma vida alimentada pelo Senhor, Pai. Uma vida, Senhor, meu Deus, dirigida e orientada na ação gloriosa do Teu Santo Espírito, Senhor. Para que, ó Deus, onde estivermos, possamos, ó Deus, manifestar a Sua glória, o Seu poder e alegria de ter Cristo como único e suficiente Salvador. E de saber que Ele veio dos céus para me resgatar da morte, do pecado e do inferno. Louvado seja o Teu nome, Pai. Aleluia. Amém, amém, amém. Amém. Glórias a Deus. Falando sobre alegria, né, pastora? Falando sobre